Olá, sou Clésio Jean Saraiva, administrador, engenheiro civil do Conselho Regional de Administração, CRA Ceará, membro da Academia Cearense de Administração e presidente da ADES. Nós estamos participando de um esforço de entrevistar colegas administradores que têm destaques para disponibilizar para os nossos afiliados e o público em geral. E dentro deste trabalho de entrevistas e disponibilizar lives, como se diz, a gente conversou com o professor José Albuquerque, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está conosco agora, é um expert em mentoria, em inovação, tem colaborado com o nosso conselho, e nós tivemos uma longa conversa sobre inovação na gestão privada, utilização do cowork, utilização das startups e, acima de tudo, trabalhar com ferramentas que tornem a gestão a mais inovadora possível. Foi uma longa conversa e, como a gente não tinha como colocá-la toda, a parte que diz respeito à iniciativa pública, ao setor público, a gente fez a parte e eu vou disponibilizar aqui, onde a gente vai discorrer sobre como utilizar estas ferramentas de inovação no setor público, criando hubs e criando coworks de esforços, somatório de esforços, para fazer com que o setor público também se aproprie dessas novas ferramentas. A gente sabe que o setor público é um pouco complicado, porque, na maioria das vezes, isso é na área federal, no âmbito estadual e municipal, principalmente. Existem indicações políticas. E elas não vão deixar de ocorrer, porque quem participa do esforço de eleger um determinado grupo faz parte daquele grupo e vai ocupar os espaços. Sempre foi assim, essa inovação não vai chegar lá. Mas a gente espera que, adjacente a isso, existam técnicos qualificados, profissionais com competência equivalente ao que a gente vê na iniciativa privada, para somar. Então, é esse tipo de trabalho que a gente quer fazer, e fizemos realmente uma conversa muito interessante, e eu vou disponibilizar na sequência. Teve uns cortes, porque a gente está trabalhando em home office, e tem as interferências naturais de um ambiente de casa, às vezes é um cachorro que late, alguém que toca o telefone e tal, isso é natural, a gente está se adaptando e com o tempo a gente vai ter o escritório próprio no nosso lar, no nosso lazer, enfim, vai dar certo. Vamos ficar então com essa segunda parte da conversa que tivemos com o professor Albuquerque, que eu espero que seja do agrado de todos. Um grande abraço. Olá, sou Clésio Jean Saraiva, sou conselheiro do Conselho Regional de Administração, administrador, engenheiro civil, mestre em economia, sou presidente da ADES, Associação dos Administradores do Estado de Ceará, e estou tendo a honra de conversar com o professor José Albuquerque, da UFRJ. Ele integra a Comissão de Mentoria, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Regional de Administração aqui do Ceará. Nós vamos discorrer sobre o tema inovação e as condicionantes envolvendo aí cowork, envolvendo startups, envolvendo onde é que esta nova modalidade de gestão voltada para a inovação tecnológica e a utilização das ferramentas de tecnologia para a gestão podem ser utilizadas no nosso campo de administração. Professor, um grande prazer em recebê-lo, viu? Sinta-se em casa e a palavra está consigo. Obrigado, Jean. Eu me sinto realmente em casa. É uma oportunidade boa para estar com você aqui, certo? Com essa ligação que nós temos com o Conselho de Administração, e eu aproveito até para agradecer o Conselho de Administração na pessoa do nosso presidente, Leonardo, que realmente é um verdadeiro baluarte que faz com que a nossa profissão esteja no lugar merecido. Certo? Eu acredito que a administração daqui para frente vai somente crescer. Certo? Vamos aproveitar essa oportunidade e vamos conversar um pouco para repassar alguma coisa sobre inovação, algumas informações. O que eu acho mais importante é, já começando dizendo que a inovação é a palavra de ordem. Inovação é aquilo que tanto uma pessoa como uma organização
que hoje, se quiser crescer, pelo menos ficar no mercado, ele tem que aderir, ele tem que aceitar, ele tem que assumir a inovação. A inovação é tudo que a pessoa precisa hoje para se colocar no mercado, para ficar no mercado e para crescer no mercado. Isso é que é importante. E ela tem muitas repercussões, somente boas. Por quê? Porque é de uma boa ideia é que você começa a inovação. Perfeito. Ótimo. Então, eu sei que o professor tem uma vasta experiência atuando nessa área, inclusive como mentor de algumas startups. Então, nós vamos trabalhar na linha de discorrer sobre os tipos de inovação, o que ela é mesmo, que é a palavra de ordem, né, do momento. Nós vamos, então, depois discorrer sobre a mentoria, como a mentoria pode ser utilizada para o desenvolvimento de startups numa modelagem de inovação e da gestão. As startups, elas surgiram como uma necessidade para a inovação. Por quê? Antigamente, nos procedimentos tradicionais, você precisava sempre ir pedir a um fundo de investimento ou um banco, alguma coisa, para ter recursos para você começar um negócio, para você criar um produto ou um serviço. Hoje, as ideias partem do princípio seguinte, que hoje não precisa pedir emprestado a um banco. Hoje, basta que a pessoa tenha uma boa ideia, certo? E ele vá junto, dentro dos hubs da inovação, dentro dessas conexões que tem essa parte de cowork, incubadora, tem esses eventos que acontecem dentro desses hubs, para quê? Para ele ir buscar um investidor. O investidor é um personagem importantíssimo. Por quê? Porque hoje ele está com dinheiro em qualquer banco e ele está disposto a investir diretamente numa pessoa. Essa pessoa é um startupeiro, é uma pessoa que está dentro de uma startup. Essa pessoa que tem boas ideias, que tem grandes ideias, e essas ideias, por que o investidor, em vez de investir numa empresa, em vez de investir em algo tradicional, como um imóvel ou coisa parecida, ele vai investir em algo muito rápido, como uma ideia de uma pessoa com tanto risco. Ora, contando uma historinha aqui, se o dinheiro está no banco, se uma pessoa tem 100 milhões no banco, ele pode tirar 1 milhão para investir numa startup, que para ele, se ele perdesse 1 milhão, quase não significa quase nada, porque ele fica com 99 milhões lá dentro. Agora, se esse 1 milhão, se ele investir numa startup, e se ela ter resultados positivos, altamente exponenciais, isso quer dizer, com crescimento rápido, de uns 300% em 1 ano, 2, ele vai ter muito mais dinheiro do que o tempo que ele levou todinho para ele fazer os 100 milhões. Então, a startup é um negócio rápido, é um investimento que tem risco total e, como se diz na gíria, quanto maior risco, maior lucro. Agora, me faça aqui uma distinção. Antigamente, a gente tinha os inventores, as pessoas que tinham ideias, às vezes desconectadas com a realidade, mas que tinham alguma utilidade para o futuro. Aquelas pessoas que tinham starts, que tinham ideias, né? Às vezes insights, e criavam invenções que não eram, na realidade, muito factíveis de você colocar dentro de uma empresa. Me faça essa diferença, então, entre invenção e inovação. Me parece que existe isso aí no campo do conhecimento da gestão, não é isso? Olha, exatamente, foi ótima essa sua pergunta, porque inovação é essa invenção quando ela tem resultado positivo, quando ela é economicamente retornável para aquele que investiu. Então, a ideia de uma pessoa, tudo nasce de uma ideia criativa. Agora, se essa ideia não for validada pelo mercado, isto é, alguém comprar, ela continua invenção, não é inovação. Inovação somente quando ela é um resultado positivo, rentável para a pessoa que investiu.
Perfeitamente. A gente pode dizer, então, nesse caso, que se você não consegue implementar uma ideia, por melhor que ela seja, ela jamais será uma inovação. Agora, a partir do momento que Perfeitamente. você, partindo de uma ideia, consegue viabilizá-la do ponto de vista de retorno econômico, e ela é viabilizada, então o investidor, aquela pessoa que tem recursos no banco, a taxas de juros que hoje em dia não são tão atrativas, e ele investe em você, investe naquela ideia, aquela ideia é transformada, então, numa inovação e vai gerar riquezas, vai gerar bens, produtos, serviços. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, e eu posso dizer que esse lucro que ele vai ter é exponencial, Uhum. certo? Se for positivo, é exponencial, porque ele utiliza da tecnologia. E com esse auxílio, com esse uso da tecnologia, dá uma expectativa dele ser exponencial, certo? Uhum. Porque ele vai ter escala. Ele não é um negócio que a gente diz assim, que está lá na catedral, ao lado da catedral. Com todo respeito com aqueles negócios que ficam lá, aquilo é subsistência. Isto é, são Perfeito. negócios que tudo que a pessoa ganha, no final do mês ele gasta para pagar suas despesas. Eles Uhum. não têm exponencialidade. Então, o exponencial significa o seguinte, que um investidor, quando ele tira uma parcela da sua riqueza e investe, ele quer, no mínimo, uns 300%. Ele não está pensando em 10, 15, 20%, não. Ele está pensando em ganhar, porque, na realidade, quem vai valorizar é o negócio, não é o dinheiro. Se você me der uma oportunidade, eu vou explicar como acontece essa Por favor. parte de investimento. Vamos supor o seguinte, que uma pessoa, no Demo Day, no dia do demonstrativo, ele faz um pitch para uma plateia cheia de investidores. Perfeito. Então, todos os investidores lá, eles querem ganhar com aquela inovação, certo? Com aquela ideia que ainda tem potencial para ser inovação. Então, quando ele acredita que aquilo pode ser inovação, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, olha, você precisa de quanto? Aí o empreendedor diz assim, eu preciso de R$ 500 ou 1 milhão para fazer com que essa minha ideia se transforme em um produto ou serviço rentável. Ele diz, tudo bem, eu te dou os 500 pau, mas eu quero 20% da empresa, Uhum. tá certo? Aí, tudo bem, vamos supor, que eu estou sendo otimista, vamos supor que seja negociado, faça-se um contrato por 5 anos, onde a pessoa vai entregar R$ 1 milhão ou R$ 1.000 ou R$ 500 agora e vai ter 20% dessa empresa. Essa empresa, depois de um ano, o investidor volta para a empresa e essa empresa que valia R$ 100, agora, com esse produto e serviço, está valendo 10 milhões. Ele tem 20% de 10 milhões. Quem valorizou foi a empresa, foi o negócio. E ele continua com 20% do negócio. Só que o negócio agora, em vez de ser R$ 100, vale 10 milhões. E ele, então, tem 20% de 10 milhões. Quer dizer, a rigor continua dependendo do faro do investidor, né? Do faro daquele indivíduo que entende de negócios. Ele sente naquela ideia uma possibilidade de ser uma inovação. E eu, do que andei lendo um pouco, do que li, a inovação ela tem tipos, né? A pessoa poderia nos discorrer sobre os tipos de inovação? Tem vários tipos de inovação, certo? O problema é que a inovação ela é muito rica, certo? Você pode fazer o processo, o mercado, o produto ou serviço, qualquer um desses você pode alocar a inovação. Você imagina você, por exemplo, num produto qualquer, certo? Que hoje esteja um produto tradicional, que você vê em qualquer canto, em qualquer loja. Aí, se você insistir com o empreendedor, dizer assim, olha, vamos transformar esse produto, vamos aderir esse produto com uma internet das coisas, por exemplo, certo? Então, isso aí ela vai ter visibilidade. Então, ela vai passar de um produto simples para um produto altamente viável, porque aí os usuários vão ver que aquele produto que estava de uma maneira, hoje está de uma forma diferente. Então, por exemplo, a gente pode notar de uma televisão, antigamente, como é que era, né? E hoje, como são as televisões finas, aquele negócio todo. Antigamente, tinha aqueles negócios de buscar
fitas em lojas, né? Quem não fez isso, né? Foi buscar para entregar. Hoje tem o Netflix, né? Quer dizer, esses produtos, esses serviços, eles estão totalmente diferentes do que era antes. Até o método organizacional dentro da empresa, ele pode ser diferente. Pode ter, por exemplo, uma empresa que queira fazer com que todos os seus empregados tenham alguma coisa de inovação dentro da própria empresa, é só fazer com que eles recebam sugestões dos próprios empregados e ele tenha como fazer essa transformação dessas ideias em possíveis produtos ou serviços. Agora, dentro da empresa, é mais complicado. Por quê? Porque os empregados, apesar de serem empregados, eles vão ter participação também naqueles produtos ou serviços que eles ajudaram a desenvolver. Então, normalmente, é mais do que justo. Só para não dar chance aos empresários passarem despercebido essa forma de premiar os empregados, a gente leva esse tipo de trabalho para fora da empresa. A gente leva para o coworking e lá onde são desenvolvidos. E no coworking eles têm uma coisa mais ampla, que ele pode conhecer outras pessoas para fazer as startups e depois eles podem ser incubados e depois eles podem ter estágios diferentes, até que a empresa pode comprar toda a produção ou pode ser sócio desse empresário ou simplesmente pode bancar uma instalação dentro do parque tecnológico. Tem várias alternativas para ter um futuro de uma inovação. Só mantendo o anglicismo, vamos dizer assim, no cowork ele faz o network, né, que é a rede de conhecimento de pessoas que têm mais ou menos a mesma afinidade, o mesmo tipo de desenvolvimento. Mas veja só, a gente está vivendo nesse momento, por conta dessa pandemia, a gente está sendo forçado a trabalhar em casa. Então, o cowork virou um cowork virtual. Quer dizer, aqui nós estamos exatamente no exemplo. Eu estou lhe entrevistando e estou, de certa forma, exercendo um trabalho para os nossos profissionais de administração, disponibilizando essa ferramenta, e isso está sendo feito ao mesmo tempo, o work, só que em locais diferentes. Quer dizer, a questão geográfica já ficou dissociada. E outra coisa, esse momento também tem trazido inovações, forçadas até, porque, por exemplo, eu vejo que redes de restaurantes, como é o caso, por exemplo, que está mantendo o Bambu, que já tem um delivery, ele não sentiu tanto o fechamento das suas praças de alimentação, porque ele incrementou no delivery. E pequenos restaurantes estão fazendo a mesma coisa. Então, as pessoas estão incrementando nesse atendimento em casa. Então, está crescendo um outro tipo de atividade, a entrega rápida, né? E por aí vai. A gente está vendo a dificuldade, por exemplo, de EPIs, equipamento de proteção individual, para o pessoal da área médica, que está no enfrentamento direto com esse vírus, que é terrível. Tem provocado mortes, vai provocar ainda mais uma grande depressão econômica. As pessoas estão se juntando e estão criando equipamentos de proteção, inclusive com utilização de impressoras 3D. As máscaras estão sendo confeccionadas agora, onde tinha uma empresa de lingerie ou empresa de automotivo, eles estão se adaptando a fazer o enfrentamento e atender a demanda do mercado. Isso é uma espécie de inovação também, uma demanda que a gente chama né? Inovação incremental, né? Porque você está incrementando alguma coisa para poder produzir algo mais, né? Tem aquela que é a radical e essa agora que você falou, esse exemplo muito claro do incremento, né? Para atender uma necessidade de momento e que pode ser por muito tempo, dependendo desse empresário, se ele, a partir desse momento, ele pode sempre produzir outros produtos. Certo? Eles não precisam ficar isso. Eles aproveitam essa demanda e ele vai fazer outros produtos, porque a 3D ele tem condições de fazer isso em qualquer parte do mundo. Certo? Então, ele manda a fórmula, manda uma maneira, e lá onde for imprimir, tem que ter os ingredientes para poder imprimir com a mesma fórmula que seja. Por exemplo, uma pizza. Certo? Essa pizza, uma pizza de um restaurante, ela pode ser impressa em qualquer outra pizzaria de qualquer parte do mundo, desde que as pessoas paguem, né, por aquela fórmula, que nós podíamos até lembrar daquele negócio das nossas mães, quando tinha aquele negócio para fazer o bolo,
Se lembra daquele de fazer? Sim, perfeito. Pois é. Então, aquele que se ela quiser, se ela vender essa parte registrada dela, ela pode fazer o bolo, pode fazer o suco, pode fazer a pizza, o prato, em qualquer parte do mundo. Isso Veja é uma só, inovação. veja só, Diga. professor, como a inovação ela está imprimindo essa diferença de atendimento de demandas, né? E está também mexendo com aquela questão emotiva. Por exemplo, a pizza antigamente, pelo pizzaiolo, era feita com todo um processo, um ritual, que saía da mãe Itália, né? E ia para São Paulo, aqui também no Nordeste, no Ceará, um grande pizzaiolo. Hoje, você está me dizendo que é possível você, através de fórmulas, os ingredientes, fazer aquela pizza da mesma modelagem em qualquer lugar através de utilização de equipamentos. Foi um modelo. Então, mas eu queria ir mais ainda. Eu queria me perguntar aonde é que a inovação pode correr no marketing. Né? Olha, quando você vê qualquer produto, se você lembrar o produto mais conhecido do mundo, da Coca-Cola, por exemplo, certo? Ela teve várias mudanças. Certo? Há tempo atrás, todo mundo se lembra que tinha nome de pessoas nas próprias latas, certo? Pois é, aí então aquilo ali é uma inovação, porque a pessoa dá preferência a comprar a Coca-Cola quando tem um nome seu ou algum do parente seu, do conhecido, até para dar presente, para beber ou dar presente. Se você vê isso também nas Havaianas, você vê na Leite Moça, certo? Que antigamente era de um jeito, hoje está de outro, né? E qualquer outro produto que ele vai se transformando para poder encantar as pessoas. O marketing, ele tem uma absorção muito grande, porque esses produtos, eles toda hora estão sendo mudados para poder encantar novas pessoas, buscar novos mercados, novas pessoas para utilizar. E muitas vezes é um produto como o leite moça, como a Havaiana, como a Coca-Cola, como outros tradicionais. Só que eles modificam para quê? Para ter a inovação. Agora, professor, essa inovação ela não pode jamais, e eu já vou falar pelo lado daqueles que já têm mais alguns janeiros acumulados, né, mexer na qualidade. O leite moça é o tradicional, assim como era bem mais antigo ainda, banha de porco Rafael, se utilizava banha de porco, né, que depois veio sintetizado aí nas margarinas da vida e perdeu o sabor. Mas o leite moço, o leite condensado, ele foi produzido por outras empresas e não tinha o mesmo sabor. Era diferente. Então, a inovação, ela pode mexer no marketing, mas jamais pode mexer na qualidade, no custo, né? Eu entendo. É isso mesmo. Nós estamos fazendo de incremento, mas de não mudança na fórmula, mas mudança na aparência, né? Somente. É só poder no chamar marketing, atenção. né? Na mudança, no marketing. na apresentação. No marketing. Professor, e esse casamento que eu vejo do modelo de negócio com o Canvas, vem a ser exatamente isso? O Canvas é a ferramenta para você utilizar, certo? É a ferramenta que forçou essa mudança de paradigma. Porque a ferramenta, ela pode ser qualquer uma. Os Canvas, que significa quadros, ele tem vários modelos. Teve o original, certo? Que foi feito por um austríaco, certo? Onde eu participei efetivamente desde o início também, mas isso não quer dizer que ele somente deve existir. Hoje já tem mais de 150 mil modelos de Canvas diferentes. E o ideal é para cada ramo de negócio ter um Canvas diferente. Isto é, com número de campos diferente também, que as pessoas são adaptadas. Porque o Canvas é uma metodologia só, certo? É uma ferramenta de metodologia. O importante é que o que está na cabeça da pessoa. Porque a inovação tem que estar na cabeça da pessoa. A pessoa tem que querer a inovação. Se ele não quiser, então ele volta a ser um instrumento tradicional. Então, a ferramenta do modelo de negócio é o Canvas, só ferramenta. Agora, essa ferramenta ajuda a você fazer com que dê inspiração para você trazer resultados diferentes, até criativos. Professor, eu acho que ainda tem muito caminho a ser perseguido para que a inovação possa realmente atingir o que se pretende com ela, né? A utilização em larga escala. Eu sei que o professor é um dos fomentadores, exerceu isso com maestria quando do magistério lá no Rio de Janeiro, né? Está emprestando agora esse seu conhecimento aqui junto ao nosso conselho, que nos agrada muito, a gente só tem mais a que agradecer,
coordenador e participe do movimento de mentoria, né? E explique mais o que vem a ser isso aí, como é que a gente pode procurar lá no nosso conselho para fazer parte dessa Câmara de Mentoria. Até eu posso repetir algumas vezes, porque até você lembrou que a mentoria é bem antiga. Até eu falei, e gosto de falar, que a mentoria, que eu dou o exemplo mais conhecido, porque todo mundo sabe da Guerra de Troia, certo? E quando o pessoal lá das Helenas, né, do país das Helenas, os gregos, eles foram, tem uma história bonita, né, que um dos príncipes lá de Troia roubou a Helena, né? Aí ela roubou. Então, os troianos foram atrás com o seu orgulho ferido, né, foram buscar a Helena. E ela estava com um príncipe de Troia. Então, passaram 20 anos e esse tempo, que é o mais importante, que eles ficaram, que eles não conseguiam derrubar as muralhas para entrar, né, que até teve a estratégia, né, do Ulisses, que criou aquele personagem, do cavalo de Troia, que fez que eles fizeram de conta que iam embora, desistiram. Quando, na realidade, quando eles derrubaram a muralha e entraram, e alguns soldados estavam dentro do cavalo. E eles deram sinal, o pessoal voltou. Agora, o mais importante aí é saber que lá na sua cidade de origem, todas as suas famílias estavam sendo acompanhados pelos mentores. Perfeito. Esses mentores é que fizeram com que continuasse a vida. Nós estamos passando por um momento de falha na transmissão por conta da quantidade de pessoas que estão trabalhando em home office, né? Agora mesmo acabei de baixar uns processos aí, como servidor do Denox, a gente está também trabalhando em home office, e tem vários processos, a gente vem acompanhando remotamente, o caso lá do processo da realocação da cidade, das localidades, dos distritos, que vão ser atingidos pela inundação da barragem fronteira que está sendo construída ali em Crateús. A gente está utilizando demais isso daqui. Mas, professor, só para a gente manter o nosso diálogo no condão da inovação, me discorra sobre startups. Como estas startups podem ser utilizadas nessa modelagem de inovação na gestão? A grande inovação do momento, desse modelagem de negócio, foi justamente a criação das startups. Por quê? Porque essas startups, elas são criadas com pessoas que têm o mesmo sentido. Depois de eles passarem lá no coworking e eles se juntarem, aquele grupo de pessoas se juntaram, né? Que o ideal é que, tendo esse grupo inicial, uma pessoa de TI, uma pessoa de marketing digital e uma pessoa de design. Porque eles três, mais outros profissionais, eles vão dar evolução nas ideias. A pessoa de TI é muito importante. Por quê? Porque quando a pessoa faz o protótipo do seu produto ou serviço, certo? Ele tenta conversar com seus colegas, mostrando o que ele está pensando. Quando as pessoas entenderem, através do protótipo, o que realmente é o serviço, é o produto, certo? Quando, no grupo internamente, então eles precisam lançar isso para o mercado. Como é que eles fazem isso para o mercado? É através da internet. Aí eles vão buscar o que nós chamamos de MVP, que é um produto mínimo que seja viável. Eles vão colocar através da internet, certo? Por isso que precisa do cara TI, certo? E depois precisa do cara do marketing digital para poder ir buscar um persona, quer dizer, um possível cliente, certo? Daquele ramo, certo? Para descobrir esses personas, certo? E que é o cara de marketing digital, que ele faz a estratégia de funil muito bem, para ir buscar esses clientes. E depois o design é que faz a melhoria do aspecto do produto ou serviço. Então, esses três personagens são muito importantes na criação da startup, porque eles, é a base da tecnologia, o outro
é a base de procurar cliente e o terceiro é de encantar as multidões, certo? Então, são os 3 personagens previstos. Agora, esses startupeiros, essas pessoas que trabalham em startups, são pessoas convidadas, contratadas por possíveis empresários que nós chamamos de mantenedores. Esses mantenedores são pessoas que querem que seu negócio, sua empresa tenha sucesso. Então, o que ele faz? Ele busca esses grupos, que são startups, coloca para trabalhar, e essas pessoas trabalhar quer dizer o quê? Ter ideias, e dessas ideias elas vão ser validadas no mercado, depois de validadas, podem ser incrementadas na empresa. Como vai ser incrementada? É como eu havia falado. Ele pode ser comprado pelo dono da empresa, o dono da empresa pode ficar sócio dessas startups, ou então ele pode comprar toda a produção dele. Me tira uma dúvida aqui. Para que haja o desenvolvimento das ideias, para migrar a questão de ser uma inovação, isso demanda um certo tempo, e demanda trabalho. E aí vai ter o investidor, aquela pessoa que vai chegar junto e vai financiar. Isso requer, então, um plano de negócio para ele ir remunerando esse trabalho. Requer o quê que eu lhe tirei? Um plano de negócios. Porque ele requer um modelo de negócio. Não. Um modelo de negócio, mas é preciso... Mas não é plano ainda. Não, mas deixa eu só me colocar. Não é plano, é um modelo. Ainda é modelo. Certo, mas dentro desse modelo, essas pessoas vão estar trabalhando remotamente, utilizando TI, utilizando um parque tecnológico. Quem remunera isso? O investidor já chega com a parte de aporte de capital. Era essa a questão que eu queria levantar. Porque ele vai ser remunerado no futuro quando isso for absorvido pelo mercado. Mas até ser absorvido pelo mercado, isso tem um custo. Ele vai arcar, então, com os custos desde o nascedor. É assim? O mantenedor, como o próprio nome está dizendo, certo? Que pode ser o dono da empresa ou o próprio empresário que ele tem pode ser investidor, certo? Então, ele vai investir nessa pessoa. Evidentemente que o grande ganho para o investidor, para o mantenedor, é o percentual lá na frente. Mas, durante esse aspecto, eles vão ter ajuda de custo, vão ter salário, vão ter aplicações, além de poder também ter participação no lucro final. Mas, enquanto isso, eles têm uma ajuda de custo, dependendo do... Ou então, por exemplo, se for contratar estudantes universitários, você dá uma bolsa, certo? De um salário, bolsa, alguma coisa, para ele ficar com 6 horas por dia. Isso tudo é negociável, certo? Para poder ficar estudando. Mais ou menos, professor, o que ocorre quando há um desenvolvimento de pesquisas em P&D, não é isso? Você tem um laboratório de P&D, você contrata trainees ou estudantes, você remunera-os com uma bolsa e eles vão desenvolver as pesquisas. Se aquela pesquisa der com os burros na água, é um risco do negócio. Agora, se ali de repente aparecer algo que seja palpável, que seja economicamente viável, que dê lucros que não são cessantes, às vezes até exponenciais, o investidor vai ter o percentual dele e quem participou no desenvolvimento da pesquisa também vai ter seus ganhos, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, a diferença de tudo quanto essa pesquisa é porque é o seguinte, as startups elas são criadas dentro de ambiente de inovação, dentro de um hub, dentro de um co-work ou dentro da incubadora, que vai ter os estágios de crescimento do produto ou serviço. Todos eles em companhia de mentores, porque os mentores são aquelas pessoas especializadas para ajudar nas tarefas de cada um, para não parar o trabalho. Eles vão dar a todo momento a fonte de informação, eles vão estimular para que aqueles startupeiros, eles não param de desenvolver o seu produto ou serviço. Isso que é a missão maior dos mentores. Agora, voltando para a questão acadêmica, para o repasse de conhecimento, vamos retornar de novo àquela questão da gradação, dos graus de inovação. Eu sei que existem aqueles graus, né? A gente tem a inovação radical, aquela inovação incremental que o professor já começou a falar, e existe a competitividade entre elas. Discorra mais sobre esse assunto, por gentileza. Toda inovação é para você ter um diferencial, certo? Porque uma pessoa que não tem inovação, ele não tem diferencial, ele fica igual aos outros. Então, o que a gente tem que fazer é que a pessoa perceba que o seguinte, o que ele tem que fazer diferente do outro? O que ele tem que fazer mais do que o outro?
Porque se fizer todo mundo igual, não tem competitividade. Então, ele procura inovação para ser competitivo, justamente para ele ter um diferencial. Então, essa palavra diferencial é fundamental para você entender essa parte de inovação. Porque todos que procuram uma inovação é porque ele quer um diferencial em relação aos seus competidores. Isso é que é importante. Professor, e no caso nosso aqui do Brasil, em que pese estamos passando por uma crise, que o mundo todo, não é só o Brasil, mas como é que estava o Brasil antes dessa crise e quais as perspectivas no que diz respeito à inovação e competitividade no âmbito do mercado brasileiro? O Brasil, por si só, a grande diferença, que é uma coisa que eu vou falar, é uma crítica, e que aqui no Brasil, e se você comparar com os países desenvolvidos, por exemplo, todos nós sabemos que as pesquisas são feitas aqui somente pelas universidades. Isso. Em qualquer país desenvolvido, 98% das pesquisas são feitas nas empresas. Isso. Então, enquanto não chegar esse equilíbrio, que é o que os empresários... Por exemplo, eu vou te dizer o seguinte, eu tive com toda a humildade, mas eu tive um prêmio para ir lá para Babs, lá em Boston. Por quê? Porque eu disse o seguinte, que eu só orientava meus alunos se o resultado do TCC dele fosse, se ele quisesse colocar na prática depois. Eu não receberia nenhum aluno para fazer um trabalho depois dele feito a defesa da sua tese, ele colocar na gaveta. Ele tinha que ter o propósito de colocar isso na praça e eu me comprometia levar ele para um Demo Day para buscar investidor para isso. Então, olhe bem, se a empresa, que é o maior benfeitor, que vai usufruir do produto, é a empresa que tem que fazer a pesquisa. Perfeito. Eu acho que essa é a grande falha nossa, né? Infelizmente aqui, Perfeito. Você vê, há uma concentração de renda e uma espécie sim, de egoísmo. É uma crítica que a gente faz aqui ao modus operandi do sistema acadêmico brasileiro. Eu sei que o professor integra também a academia carioca, né? Ou é fluminense de administração? É carioca mesmo, porque carioca. O Fluminense é todo o estado do Rio. E a carioca diz respeito à cidade, cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, porque nós aqui temos a Academia Cearense de Administração, da qual eu tenho a honra de ser membro. Sei que o professor integra, né, como membro, a Academia Carioca de Administração. É a Academia Cearense do Rio de Janeiro. É só de cearense. É só de cearense. É, só de cearense. Cearense do Rio de Janeiro? Só de cearense, lá do Rio de Janeiro. Eu não só de sabia. Lá. Não sabia. É uma coisa bem específica. Mas voltando ao que eu ia dizer, aqui as pessoas estudam em bons colégios, têm acesso à educação de qualidade. Logicamente, quando vão prestar o vestibular, atualmente através do sistema do Enem, eles pegam as melhores vagas dos melhores cursos. E quando terminam, egoisticamente, vão ganhar dinheiro para si. Não estão preocupados com a universidade. O governo é que cuida da universidade. E as universidades particulares, elas são complementares. Aqueles que não passaram nas melhores vagas nas universidades ditas gratuitas, que não tem nada de gratuitas, são as públicas, às vezes custam bem mais caro do que as particulares, vão fazer os cursos nas particulares. E também não tem esse entendimento de que, uma vez formado, poderia se voltar para a universidade para fomentar pesquisa, para investir. Quer dizer, se eu ganhei muito dinheiro, eu posso investir um pouco na universidade. Nos Estados Unidos, eles têm esse entendimento. Eu acho que na Europa também, na Alemanha. Deixa eu explicar. Nós não conseguimos chegar a esse ponto. Né? Mas olha, esse assunto volta o que eu falei. Em qualquer país desenvolvido, as pesquisas são feitas pelas empresas. Isso. As universidades, é o seguinte, o que elas ganham muito com isso? É porque quando os pesquisadores, quando os professores são envolvidos, e lá os professores podem trabalhar nas empresas. Já tem uma lei aqui no Brasil, de 2 anos atrás, que todo professor com dedicação exclusiva, ele pode trabalhar 2 horas por dia em qualquer empresa. Não se usa isso, mas já tem, é só terminar. Aí, olhe bem, o que eu quero dizer com isso? Que as empresas, que os próprios professores, eles podiam fazer pesquisa dentro das empresas. Agora, o que está faltando, assim como as empresas hoje não têm a iniciativa, a criatividade de fazer a pesquisa, as universidades, elas não têm aquela inovação, isto é, de que as pesquisas que fossem feitas lá, ou por elas,
universidade, aos seus professores, devia ter retorno para elas. Uhum. E hoje eles não exigem isso. Uhum. Não exige isso. Você me entendeu? Entendi. Quer dizer, que as próprias pesquisas que foram feitas dentro da universidade, o professor faz e vai embora, acabou-se até para ele. Devia ter um contrato com a universidade, mas isso tem que ser interesse da universidade. Professor, agora vamos a um ponto em questão. Na sua participação acadêmica, na nossa também, a gente poderia criar um movimento para tentar ver se as nossas universidades, em algum momento, passam a ter esse entendimento e difundir essa ideia. A pesquisa é importante para o crescimento do país. E ela poderia ser fomentada e com essa participação, com essa visão, seria o ideal, né? Mas, infelizmente, a realidade brasileira é outra. A pessoa se forma, quer ganhar dinheiro, quer ter uma vida enfim, ostentação. E a universidade não se preocupou em fazer um contrato com ele, que tudo que ele fizer daqui para frente tem que deixar um percentual para a universidade. Isso, pois é. Isso aí a gente vai para aquela velha história, tem que ir para uma lei. Aí lei vai ser pelos representantes. A gente sabe, infelizmente, que o nível dos nossos representantes também não está nessa preocupação. A gente está vendo agora, né? Mas, professor, só para a gente fazer assim, aquele link, eu sei também que esse tipo de inovação ela pode ser usada para o setor público. E aí eu queria ver se a gente poderia depois fazer Olha, realmente, já tem muitas empresas, principalmente eu já participei, certo? Lá de empresas públicas no Rio de Janeiro. É porque, como você falou, tem muito de lei. Deixa eu dizer o seguinte, eu estava falando uma vez com um colega nosso, aí disse assim, mas tem que mudar a lei. Olha, nós fizemos um projeto na Associação Comercial, lá do Rio de Janeiro, que quem conhece, fica na Candelária. Sim. A primeira coisa que a gente fez foi mudar a lei. Por quê? Porque a gente envolveu todos os comerciantes, né, os donos de comércio, lá do centro do Rio de Janeiro, para eles tomarem conta de determinadas locais do centro do Rio de Janeiro. A prefeitura diz assim, mas quem tem obrigação é a prefeitura. Então, vamos fazer uma lei que os próprios donos do estabelecimento, eles podem cuidar também da rua em frente ao seu estabelecimento. E foi feita essa lei. Certo? Ótimo. E essa lei não foi feita oriunda só do Rio de Janeiro. Era oriunda lá de Nova York. Nova York, todas as pessoas, todos os empresários, eles têm a obrigação de manter o seu local onde ele vive. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem um exemplo muito grande. Ali da televisão, a Praça Televisão, da TV, aquela praça é mantida pela própria instituição, certo? Então, já tem requisitos. Então, isso aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, que se for preciso mudar a lei, a gente tem que mudar. Trabalhar, mudar a lei não é fácil, não. Eu já exerci um cargo no âmbito federal, a gente era a Superintendência de Patrimônio da União. A gente tinha, às vezes, que organizar a ocupação dos espaços públicos. Meu amigo, você não queria saber a dor de cabeça que dava. Conta, inclusive, da lei. Quer dizer, um trabalho desse em que você tem uma praça e o empresário que vai querer cuidar daquela praça, ele vai querer, como retorno, botar ali alguma coisa que remeta ao marketing. Aí não pode ter espaço público. É complicado. Então, você tem que ter um entendimento de que a legislação ela pode favorecer ou atrapalhar muito a questão da inovação. Mas eu estou vendo só para a gente, nessa questão ainda de inovação empresarial, falar do cenário de exportação brasileira e aonde é que entra a inovação neste cenário. Tudo isso aí, tudo depende, realmente, essa parte é legislação, certo? É a parte da legislação. Tem que ter muita vontade política, certo? Dos empresários aqui, que hoje eles têm muito vínculo com determinados políticos, mas talvez não seja o adequado, ok? Talvez não seja o adequado. Por exemplo, se os empresários tivessem o compromisso de melhorar a sua região e dali ele buscasse o governo, seja municipal, estadual, federal, para que o benefício fosse da maioria, isso é viável. Certo? Eu já vi em algum lugar, inclusive nas suas explanações, temos assim, inovar agora é lei. Aí eu fico meio preocupado, aqui no Brasil tem umas coisas da lei que pega e a lei que não pega. Quando você diz agora é lei, parece que há uma resistência natural das pessoas de não cumprir a lei.
Me discorra sobre essa questão de inovar agora é lei. Porque há uns 2 anos atrás foi editado a lei da inovação, certo? Isso aí é fácil, quem se interessar, só entrar na internet e ver a lei da inovação. E a inovação ele estimula a criatividade, estimula muito isso a buscar, principalmente, o investidor, certo? Então, você pode ter uma ideia e, através essas unidades que eu estou falando, dos hubs, dos coworks, das incubadoras, isso aí, fazer um demo day e buscar investidor. E é legal. E outra coisa, toda instituição pública, olha o que eu estou dizendo, pública, ela hoje pode ser sócio de startup. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade do Instituto Federal do Ceará aqui, eles podem ser sócio de uma startup, desde que ele coloque isso no seu documento, no seu estatuto. Isso é muito importante, professor, porque quando você não tem um aparato legal subjacente para permitir isso, você incorre em depois cometer uma ilegalidade. Porque a Universidade Federal é um ente público, se você quiser albergar na universidade algo particular para depois oferir rendas, alguém vai chegar e vai dizer está usando da área pública para enriquecimento ilícito. Né? Mas me fale de uma coisa aqui, tem um negócio... Mas ali não é para ele, é para a empresa. Eu entendo, é para a empresa, mas sempre tem esse entendimento. Está interessante que a lei... Eu estou só corroborando com esse entendimento da questão legal. Mas tem uma outra coisa que diz respeito à tríplice hélice, que eu chamo de conurbação ou operação tripartite, quando você envolve universidade, governo e as empresas. É o repartimento de forma tripartite ou da tríplice hélice para fazer com que isso ocorra. Discorra sobre isso. Olha, isso aí é a base. Esses aí, eles são os atores da inovação. Qualquer inovação, por exemplo, uma startup que eu falei, tem que ter a academia, a universidade, tem que ter os startupeiros, que são as pessoas, e tem que ter os investidores dentro de uma empresa, dentro de uma instituição qualquer, seja pública ou privada. Para quê? Para essas pessoas ali, elas vão desenvolver a ideia dele dentro de de estágios, né? De estágio, para conseguir o seu objetivo. Perfeito. Mas, agora, não é fácil você juntar universidade aqui no Brasil com a empresa. O ego é muito difícil aí. Muito difícil. Ora, no ambiente acadêmico, a gente sabe disso. Também sou professor de universidade particular, militei na área de gestão e também na área de engenharia, uma parte de avaliações. A gente sabe que existe o ego academicismo, né? Professor, deixa eu lembrar uma coisa a você. Eu tive em Barros, quase 2 anos lá. Os meus professores de lá eram todos empresários. Pois é. Quer dizer, todos você empresários. Está dividindo o seu conhecimento. Pois é. Eram todos empresários. Mas agora aqui, as leis do Brasil, aqui a legislação já comporta o professor universitário, aquele que trabalha na universidade, dá 2 horas por dia em qualquer empresa. Isso é poucos usam isso. Está dentro da lei da inovação. Você sabe que tem aquela história de DE, dedicação exclusiva e integral. Você pega um professor que vai ter tempo integral e dedicação exclusiva, ele fica apagado para a iniciativa privada. Ele vai se dedicar só ao academicismo, só, na maioria das vezes, à questão da teoria. E isso é ruim. E pesquisa, né? Teoria e pesquisa. Mas ele pode aplicar esses resultados dos seus conhecimentos, das suas pesquisas. No meu ponto de vista, eles deveriam aplicar dentro da empresa. Sim, não, eu creio, mas eu digo o seguinte, quando você exige do professor que seja só o exercício do magistério, que só exerça o magistério, ele está perdendo essa outra oportunidade de fazer o casamento, não é? Está perdendo. Tá certo? Eu dou um exemplo eu mesmo. Por exemplo, eu sou professor da Universidade Federal há 37 anos, mas vocês não esqueçam que eu trabalhei 35 anos na Embratel. Perfeito. Paralelamente. Eu fiz minha carreira toda na Embratel, entrei como engenheiro e saí como diretor. E me aposentei. Certo? Então, paralelamente, eu ensinava na Federal.
Então, é muito difícil ter um professor que trabalhe também em empresa privada, certo? Eu me sinto até diferenciado desse ponto, porque eu tenho essa experiência de 35 anos de Embratel e tenho 37 anos de universidade. Que maravilha, professor. Que coisa maravilhosa, né?